Olhe para mim. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração nessa madrugada, enquanto eu estava deitado na minha cama. O Senhor ministrou essa palavra. O tema dessa mensagem é da providência à abundância. Eu quero que você declare essa palavra com muita alegria, da providência à abundância. Se o Juan colocar o tema, fica fácil para os irmãos. Vamos lá? 1, 2, 3 e da providência. Ficou meio assim, fraco. Vamos tentar de novo. 1, 2, 3 e da providência. Então vamos lá. O capítulo de número 17, na história de Elias, é um dos capítulos mais especiais para a vida desse profeta. Porque é no capítulo 17 que Elias está recebendo uma ordem tão profunda, tão clara, que o texto diz que a palavra é liberada com tanta autoridade, que ele diz que segundo a minha palavra não vai chover. Elias está em um nível profético tão profundo, de intimidade com Deus, que aquilo que sai da boca de Elias, primeiro passou pela boca de Deus. Que aquilo que Elias vai liberar, sendo um profeta, primeiro passou nos lábios do Senhor. Elias não é qualquer profeta, Elias é um dos maiores profetas em questões de milagres, sinais no Antigo Testamento. O profeta Elias é aquele que ora e o fogo cai. O profeta Elias é aquele que ora e o rio Jordão abre com a sua capa. O profeta Elias é um grande profeta. E no capítulo 17 começa-se o ministério desse profeta com uma mensagem. A mensagem é de uma janela fechada, das portas fechadas. Elias não começa o seu ministério profetizando bênção. Elias não começa o seu ministério profetizando vitória. Elias não começa o seu ministério profetizando porta aberta. Elias começa o seu ministério dizendo que não iria chover. Elias vai até o rei Acabe, libera a palavra, e na palavra que ele libera, ele diz: olha, não vai chover sobre a terra. Essa palavra, ela tem o intuito de corrigir Israel. Essa palavra tem o intuito de corrigir o rei. Essa palavra tem o intuito de corrigir o povo. Deus resolveu fechar a janela do céu. Eu já vou liberar a primeira palavra. Às vezes Deus necessita fechar algumas janelas na nossa vida para nos corrigir. Parece que se nós não passarmos por alguma circunstância, a gente não quer servir a Deus. Talvez você possa se lembrar do dia que você aceitou Jesus. Se você fazer parte da classe de pessoas que aceitou a Ele quando tudo estava bem, amém. Mas existe uma classe de pessoas que vem para Cristo quando as coisas não andam bem em sua vida. A mensagem de Elias é essa: a porta fechada. O Senhor fecha as portas sobre Israel. O Senhor fecha as janelas do céu e diz: não vai chover. Naquele período não choveu. Elias se submete ao centro da vontade de Deus quando, cheio de autoridade, entrega a mensagem. O capítulo 17 é marcado por dois períodos na vida de Elias. O primeiro período é o momento em que ele obedece a Deus e entrega uma mensagem específica para Acabe e o povo. Eu vou começar a ministrar uma verdade que tem um gosto de dipirona, mas vai trazer cura para a sua alma. Você precisa entender que existe um grande benefício em servir a Jesus. Você precisa entender que existe um grande benefício em se submeter ao centro da vontade de Deus.
Existe um grande benefício em estar debaixo da potente mão do Senhor. Todo homem e toda mulher que está nessa noite dentro desta igreja, que resolver se submeter àquilo que Deus tem para você, tenha a total certeza que a sua vida será uma vida de milagre, porque todas as pessoas que se submetem a Deus conhecem o Deus de milagre. Olhe para mim. Elias se submete ao Senhor. Elias se submete a Deus. Elias entende que Deus é soberano. Completa para mim. Deus é. Elias entende que quem manda na vida dele é Deus. Não é Elias que manda em Deus, não é Elias que toma Deus, é Deus que toma Elias, é Deus que manda em Elias. Ele entendeu, quem manda na minha vida é Deus. Então peraí, por Deus mandar na vida de Elias, Elias recebe uma prerrogativa que se chama cuidado de Deus. Por Elias se submeter, Deus começa a cuidar de Elias. Por Elias entender que Deus é soberano, Deus começa a se manifestar na vida de Elias como Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que cuida. Agora, você vai entender o que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando que se você resolver se submeter a tudo que Deus tem para a sua vida, você a partir de hoje não vai ter uma vida guiada e dirigida pelas suas vontades, pelos seus desejos, pela sua carne, pela sua forma de viver. No dia que você resolver se submeter a Deus, quem vai governar a sua vida é Ele, quem vai governar a sua casa é Ele, quem vai governar a sua família é Ele. Eu vou melhorar para ver se alguém levanta a mão para dar glória, porque eu estou tomado nessa noite para dizer: Deus vai começar a tomar conta da tua vida, porque você está dizendo: Ele é o meu Senhor. Oremaia calachúria. Pastor, não estou entendendo nada. Primeiro, Elias se submete. A vida de todo crente é assim. Se você quer viver uma vida com Deus, precisa se submeter a Deus. Por isso que somos servos. Servos é aquele que tem um Senhor. Ninguém é servo sem ter Senhor. Então Elias se submete. Agora, Elias, por ter se submetido, os versículos posteriores nos mostram o que acontece. Porque a palavra diz: então veio a palavra do Senhor dizendo: eu preparei corvos que vão trazer pão e carne para você pela manhã. Eu preparei corvos que vão trazer pão e carne para você ao anoitecer. Eu preparei um riacho que vai ter água para você beber. Você vai ir ao leste, vai encontrar um território chamado Querite, vai habitar lá, porque eu já estou providenciando o que vai te alimentar pela manhã e o que vai te alimentar ao anoitecer. Só algumas pessoas entenderam. Você sabe o que é isso? É quando a gente se submete a Deus, e quando a gente começa a viver uma vida com Deus, Deus olha lá de cima e diz: a partir de agora eu preciso tomar conta da vida dele. A partir de agora eu preciso tomar conta da vida dela. A partir de agora, aonde ele colocar o pé, eu também vou colocar meu pé. A partir de agora, a hora que for para ele entrar, eu já vou estar lá dentro esperando ele. Quando for para ele sair, eu já vou estar lá fora esperando a caminhada com ele. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida. No dia que você resolveu levantar a mão para aceitar a Jesus, no dia que você resolveu descer nas águas, Jesus olhou para você e disse: a partir de agora, você é meu, eu sou teu. Nós vamos andar junto, caminhar junto, viver junto. Eu não te largo por nada. Levanta a mão para dar glória. Remara calaxé, ore calamaia, ore mancho que levarachúria.
Ô Elias, eu mando na tua vida. Manda por quê? Porque você se submeteu, eu sou teu Senhor, eu mando em você. Aí qual é a primeira prerrogativa? Ser cuidado por Deus. Olha o que Deus vai fazer. Pega Elias, leva para Querite. A região de Querite é uma região que Elias precisava adentrar a um deserto para encontrar este local, que era uma fonte de água. Então Elias precisava adentrar a um deserto. Completa para mim. Elias precisava adentrar a um, porque viver com Deus é uma vida de aprendizados. Deus é pedagogo e Ele ensina a todo crente que eles precisam aprender algumas verdades. Olhe para mim. Quando Elias é levado por Deus para Querite, Elias está sendo levado para a escola. Quando Elias é levado por Deus a Querite, Elias é levado para uma escola de aprendizado. Por quê? Porque todo deserto na vida de um crente é um momento de entender que Deus cuida da gente e Ele está ensinando com os momentos difíceis. Deserto não mata, deserto não deixa sequela, deserto é lugar da gente entender que Deus está cuidando da gente. Você nunca vai encontrar em nenhum laudo médico causa da morte, luta, nunca. Causa da morte, deserto, nunca. Porque deserto não mata, deserto fortalece. Deserto não mata, deserto dá estrutura. A Bíblia diz que João Batista está morando no deserto, vivendo no deserto, e o texto diz: e ele crescia e se fortalecia no deserto. Deserto é lugar de você crescer, deserto é lugar de você se fortalecer, deserto é lugar de Deus te dar estrutura. Oremaia, calachúria. Sim, Senhor. Olhe para mim aqui, irmão. Elias está indo para ser cuidado por Deus. Todos que estão aqui um dia vão ou estão no deserto. Não adianta repreender na mente, porque Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, Davi enfrentou, Moisés passou, Jesus entrou no deserto, passou 40 dias, é comum. Mas Elias está indo, e quando ele chega, há corvos para sustentar. Eu disse que os corvos vinham pela manhã e ao entardecer. Quando ia anoitecer, os corvos desciam com pão e carne. Era um milagre extraordinário. Imagina os corvos vindo com pão e carne para Elias. Talvez ele acordava por volta das 8 da manhã. Quando ele acordava, estava lá a mesa preparada pelos corvos. Quando ia anoitecer, estava lá a mesa preparada pelos corvos. Era um milagre extraordinário. Eu perguntei para Deus: Senhor, o que é providência? Deus disse para mim: providência é um milagre específico, na hora certa, do tamanho certo e da maneira correta. Providência é diferente de qualquer milagre, porque milagre é algo muito grande. Providência é uma manifestação divina na vida de alguém, de uma maneira tão específica, no momento tão certo, que a gente diz: foi Deus que provê, foi Deus que manifestou, foi Deus que fez. Então providência é isso. Quando o povo estava no deserto, saiu do Egito, foi para o deserto, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou mandar para vocês maná, pela manhã eu vou mandar maná, mas vocês não podem guardar nada, não é para guardar nada. Faz o almoço, prepara o lanche e faz a janta. O que sobrou joga fora, porque amanhã eu vou mandar de novo.
Na quarta-feira eu vou mandar de novo. Na quinta-feira eu vou mandar de novo. Você sabe o que é viver de providência? É entender que Deus está cuidando da segunda, é entender que Deus está cuidando da terça, é entender que Deus está cuidando da quarta. Levanta a mão. É entender que Deus está cuidando da quinta. Deus te trouxe aqui para dizer: este milagre exato que você está vivendo, esse tempo deste milagre exato que você está vivendo, é eu mostrando que eu cuido de você. Pastor, alguém podia guardar alguma coisa? Nada. Tinha que esperar. Providência é isso. Aí alguns engraçadinhos no meio do arraial ficavam preocupados e eles guardavam o maná. E o texto diz que quando eles guardavam o maná virava bicho, porque era tempo de providência. E em tempo de providência não tem nada para guardar. Em tempo de providência não tem nada sobrando. Em tempo de providência o que tem é a quantia exata, da maneira exata, na hora certa. Agora olhe para alguém e diga: se você estiver passando pelo tempo da providência, glorifique a Deus, porque Deus está mostrando que Ele cuida de você. Deus está mostrando que Ele cuida de você. Deus está morrendo, Ele cuida de você. Eu vou mostrar que isso acontece na sua vida. Sabe o que acontece? Quando o crente está no tempo da providência, a gente acorda pela manhã, a esposa vai fazer a janta, o almoço. Na hora que ela coloca o feijão, porque o gás sempre acaba quando o feijão vai ser cozinhado. Na hora que coloca a panela de pressão e pega a pressão que começa, o gás acaba. Viver de providência é isso aqui. Aí quando o gás acaba, você olha na conta bancária, não tem nada. Você abre a carteira, não tem nada. Procura moeda na casa, não tem nada. Aí você diz: e agora? O que eu vou fazer? Quando você diz: e agora, o que eu vou fazer? Parece que alguém bate no teu portão, abre ele e diz: Deus me mandou aqui. Aí você diz: Deus te mandou para quê? Deus me mandou te dar essa oferta. Aí quando você pega a oferta não passa, a oferta não falha. A oferta é aquilo que é necessário para pagar o gás. Se o gás é R$100, é R$100 que você ganha. Se o gás é 150, é 150 que você ganha. Aí o que acontece? A gente pega aquilo lá e diz assim: glória a Deus, Deus fez na minha vida. Aí a gente pega aquela quantia, compra o gás. Quando o rapaz está instalando o gás, Satanás, que é chifrudo e rabugento, ele não fica à toa. Ele olha para a gente, vai no nosso ouvido e diz assim: ei, o dinheiro para o gás tem, e amanhã na hora de pagar a água? Ei, o dinheiro do gás tem hoje, mas e amanhã na hora de comprar carne? Aí, como você é um crente cheio do Espírito Santo, da Assembleia de Deus, você levanta a cabeça e diz: Satanás, se Deus mandou hoje o gás, Ele manda amanhã a água. Se Deus cuidou da segunda, Ele vai cuidar da terça. Se Deus cuidou da segunda, Ele cuida da quarta. Levanta a mão para dar glória. Só quem é cuidado por Deus nessa remaia calaxé. Se você não está entendendo, é porque você nunca passou isso. Tempo de providência é um milagre exato, na hora certa, no momento certo. Providência. Agora, Elias está recebendo corvos pela manhã e ao entardecer. Diga assim: existem pessoas. Está fraco? Diga: existem pessoas que Deus tem um mistério. Você sabe por quê? Porque Elias não é qualquer um. Elias é um
profeta. Completa, Elias é um. Então Deus tem um mistério ali. Porque Deus poderia enviar corvos uma vez no dia, mas o texto diz que Deus envia pela manhã e Deus envia ao entardecer. São 2 vezes no dia. São quantas vezes? 2 vezes no dia que os corvos estão descendo. Sabe por quê? Porque na vida de Elias, Deus não quer se manifestar só diariamente. Na vida de Elias, Deus está mostrando: Elias, além de eu cuidar do teu dia, da tua semana, eu cuido de você quando acorda, e eu cuido de você quando dorme. Eu vou melhorar isso aqui para ver se você empolga no glória a Deus. Deus está dizendo para alguém: quando você acordar, eu já vou estar preparando a mesa para você. Na hora de dormir, eu vou preparar a cama para você. Eu estou cuidando de você nesse deserto. Eu estou cuidando da tua vida neste deserto. Meu Deus. Olhe para alguém e diga assim: Deus está cuidando de você. Olha para mim. Então são em 2 momentos do dia que Deus se manifesta para Elias. Aí o versículo de número 7 começa assim: Elias acorda. Na minha versão, viu? Elias acorda e o riacho está seco. Nesse dia não teve água no riacho. Elias espera os corvos descerem. Eu posso falar uma porque eu sou pastor da igreja, segundo porque eu sou pregador, então pregador é cheio dessas coisas. O texto não diz, mas eu posso falar para dar uma incrementada. Nesse dia os corvos não desceram. Os corvos que desciam todo dia, nesse dia não desceu. Eles não tardavam, era na hora certa, mas nesse dia não desceu. Elias é um profeta. Deus poderia ter dito para Elias: Elias, amanhã não vai ter pão com carne, amanhã a água do riacho vai secar. Mas Deus não fez isso. Deus não avisou Elias do versículo 7. Deus não avisou Elias do versículo 7. Sabe qual que é o problema, irmão? É que a gente está vivendo uma fase tão boa com Deus. A gente às vezes está vivendo momentos tão gostosos com o Senhor, que o versículo 7 da nossa história não é avisado por Deus. Aí sabe o que acontece quando o versículo 7 se manifesta? O riacho seca, os corvos não descem. Eu vou traduzir para ver se você entende o que eu estou pregando. Quando chega a hora da porta que Deus abrir e fechar, Deus não avisa que a porta vai fechar. Quando chega a hora daquela porta que foi Deus que abriu há um ano atrás, ela fecha e Deus não conta para você que ela vai fechar. Sabe como você fica sabendo? O teu telefone toca e alguém diz para você: foi dispensado do serviço, não tem mais serviço para você aqui. Aí você olha e diz: mas cadê Deus que me colocou aqui? Cadê o Deus que me abriu a porta aqui? Não é desse jeito? Deus não avisa a gente. Deus não avisou Elias. Aí olhe para mim o que acontece. Quando Elias olha, o riacho está seco. Elias, de acordo com Tiago, era homem carnal como nós, de carne e osso. Elias poderia pensar: cadê o Deus que me colocou aqui? Cadê o Deus que me colocou aqui? Cadê o Deus que estava cuidando de mim? Mas o texto não diz isso. O texto diz que o silêncio de Deus está lá, mas Elias também está em silêncio. O silêncio de Deus está lá, mas Elias também está com a boca fechada. Eu vou começar a pregar nessa noite para alguém aqui. Eu queria te apontar, mas eu não posso, porque a ética não permite. Assim diz o Senhor: quando o negócio estiver ruim, vê boca fechada. Quando as coisas não estiver boa, boca fechada. Quando as coisas não estiverem indo bem, boca fechada.
Olha Elias, riacho seco. Se Elias for pregador, está de paletó e gravata dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer agora? O Senhor me colocou aqui. Eu perguntei para Deus, eu disse: Senhor, por que o Senhor não avisou Elias que naquele dia não teria água no riacho? Deus disse para mim: porque eu não aviso ninguém do momento, do versículo, quando chegará a hora de você viver o versículo 7, eu não vou avisar. Eu não aviso o profeta, eu não aviso o servo, eu não aviso o membro, eu não aviso o pastor, eu não aviso missionária, eu não aviso um missionário, não aviso ninguém. Quando chega a hora de você viver o versículo 7 da tua história, eu vou fechar a boca de falso profeta, eu vou fechar a boca de anjo, eu vou trancar o sonho, porque chegou a hora. Eu disse: hora de quê? Hora de eu colocar em prova tudo que você aprendeu quando eu estava me manifestando com pão e carne pela manhã e com pão e carne pelo entardecer. Você não entendeu? É por isso que você não deu glória. Eu vou te explicar. Você sabe, a gente está muito crente quando a gente está pipocando, quando as coisas estão indo bem. A gente está alegre quando as coisas estão indo bem. Mas eu quero ver você vir para o culto com a mesma empolgação quando o riacho secar. Eu quero ver você vir para a igreja com a mesma empolgação quando as coisas não estiver boas. Eu quero ver você levantar essa mão para dar glória quando as coisas não estiver boas na tua casa. Aí você tem que vir para a igreja, levantar a mão e continuar dando glória. Elias está lá. Aí eu disse que o Querite é uma escola. O Querite é uma. Toda boa escola, existe um momento em que o professor aplica a matéria, mas existe também um momento em que o professor aplica a prova. No momento em que o professor aplica a matéria, o professor ensina, corrige, ensina. Mas chega um dia que é o momento de aplicar a prova. Ele senta na mesa e não há nenhuma palavra. Ele só faz isso aqui. Hoje é dia de prova. Aí a gente olha para o professor e o professor está em? O professor está em? Ele está na sala, mas ele fica em? Porque Deus está dizendo: Elias, eu quero ver se você aprendeu a ser crente. Porque Elias, pela manhã eu estava com você fazendo, durante o dia eu estava fazendo, segunda eu fiz, terça eu também fiz, quarta eu operei, na quinta eu fiz o milagre de novo. Agora chegou a hora de eu fechar a torneira do milagre, para ver se você é crente com milagre e sem milagre. Elias, eu quero ver se você é crente quando eu estou fazendo, mas eu também quero ver se você é crente quando eu não resolvo fazer. Olha para Elias, está lá, o silêncio de Deus está lá. Deus não fala com Elias, versículo 7. Deus não fala com ele. O riacho está seco. Porque, irmão, quando nós estamos vivendo uma vida com Deus, momento em que a gente está na igreja servindo a Deus, a gente fica pipocando, né? Porque Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está abrindo a porta, Deus está prosperando, Deus está dando emprego, Deus está dando casamento, e a gente está dizendo aleluia, oh glória, oh meu Pai, obrigado, o Senhor é fiel. Oh, irmão, o crente fica animado, ele fica bonito, ele vem para a igreja inchado, ele vem para a igreja animado, a boca dele é um sorriso bem largo. Aí você olha para ele e fala: Pai do Senhor, irmão, ele diz: Pai do Senhor, pastor, como que está? Só na benção. Porque Deus está se manifestando como providência, mas no meio da providência também há o silêncio. Agora olha para mim, para você entender. O riacho seco não é Deus dizendo que esqueceu de Elias. O riacho seco não é Deus falando que abandonou Elias. O riacho seco
Não é Deus dizendo: Elias, eu não estou mais com você no negócio. Mas o riacho seco é Deus dizendo: chegou a hora de você se levantar, porque eu tenho uma fase nova para você, Elias. Eu estou dizendo de algumas pessoas que estão nesse culto, que Deus te trouxe aqui para dizer: a fase da providência é só um momento da tua história. O teu destino está te esperando, e o que te espera no teu destino é a abundância de Deus. Eu estou pregando para alguém que precisa entender que esta fase, com Deus providenciando, com Deus abrindo a porta, ela vai ter um final, porque vai chegar o momento de você conhecer o Deus da abundância. Levanta a mão para dar glória. Eu estou para Remaia, Ralaxúria, eu estou cheio de Deus aqui, irmão, e Deus está dizendo: levante a mão, porque eu estou liberando o tempo da abundância. Riacho seco para Elias. Deus me abandonou. Na mente de Elias, na boca de Deus: levanta. Sabe por quê? Porque enquanto o silêncio de Deus está lá, Elias não levanta. Elias não toma nenhuma iniciativa precipitada. Elias não toma nenhuma iniciativa carnal, porque o riacho seco tem a habilidade de acionar a nossa humanidade. Quando as coisas andam ruins em nossa vida, parece que a nossa humanidade é acionada. A gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, a gente quer resolver os nossos próprios problemas. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: desliga esse botão que foi acionado e aciona o botão do céu, porque eu quero mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu vou te explicar. Quando o riacho seco se apresenta, quando a porta fecha, o que a gente faz? Eu tenho que achar um culpado. Deixa eu procurar um culpado aqui. Aí o primeiro que está na lista, o pastor, tá lá. Aí eu não dei moral para você, vai para o segundo da lista. Se é a esposa, ela coloca a culpa no marido. Se é o marido, ele coloca a culpa na esposa. Aí não deu moral, aí você começa. Por quê? Porque é fácil achar alguém para culpar. É fácil colocar a culpa em alguém. Só que Elias está lá. Deus não fala nada, mas ele está lá. Porque o lugar que você está, e eu não estou falando da maneira geográfica, eu estou falando de algo espiritual. Aquilo que Deus propôs para você, aquilo que Deus revelou para você. Você não só crê quando tem água no riacho, você crê quando o riacho está seco. Por quê, pastor? Porque a sua condição não deve estar vinculada àquilo que Deus está fazendo. A condição está vinculada àquilo que Ele falou que faria. Elias está lá, ele está olhando, mas ele está no mesmo lugar. Aí o texto diz, versículo 8. O que diz o versículo 8? Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta. Diga assim: então veio. Por que a palavra veio? Porque a palavra foi aonde Elias estava. Vou repetir. Por que a palavra veio? Porque a palavra foi aonde Elias estava. Então, o destino de Elias, as coisas iam mudar na vida de Elias, se Elias estivesse no lugar que Deus colocou ele. Porque Deus está te procurando naquele quarto que você orava. Porque Deus está te procurando naquele monte que você subia. Porque Deus está te procurando naquela consagração que você fazia. Porque Deus está te procurando no lugar que Ele te deixou.
Eu vou dizer melhor agora, eu vou melhorar isso aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te procurando para te dar uma fase nova, mas eu vou te achar naquele quarto. Me calaxa. Então veio a palavra a Elias dizendo, a palavra é levanta, completa, a palavra é, porque levanta, pastor, porque todas as vezes que Deus falou com o profeta, Deus disse para, todas as vezes que Deus se revelou a um profeta, com o termo levanta, a ordem não era física, a ordem era espiritual. O profeta Ezequiel, quando está no rio Quebar, Deus olhou para ele e disse, põe-te em pé, pois falarei contigo. Fica de pé, porque eu falarei contigo. Para Elias, levanta. Então, o que é que Deus está dizendo, pastor? Deus está dizendo, Elias, você está tão acostumado com essa fase, que eu preciso fechar a torneira da água do riacho, para ver se você levanta, para viver uma fase nova, um ciclo novo, um tempo novo. Levanta a mão, porque hoje eu estou no 220. Deus te trouxe aqui para dizer, segura, porque o ciclo novo começa hoje na tua vida. Deus vai cumprir o que Ele falou. Elias levanta. Quando Elias levanta, a segunda ordem é, pois eu preparei uma viúva que vai te sustentar na cidade de Sarepta, ela está te esperando lá. Elias levanta, mas não levanta sem direção. Elias levanta sabendo o destino. Elias levanta, mas ele sabe para onde vai. Elias levanta, mas Elias sabe aonde vai chegar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Eu vou mudar o ciclo da tua vida, mas você vai com GPS ligado, porque eu já estou dizendo para você aonde você vai chegar lá. Tem muito crente desesperado, irmão. Tem muito crente sem direção de Deus. Tem muito crente desligado do céu. Tem crente que não sabe para onde vai, não sabe o destino dele. Tem crente que não sabe a visão dele. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, fica no lugar que eu te deixei, porque eu vou chegar lá, mas eu vou chegar com direção. Tem crente, irmão, que parece o diabo. Quando Deus perguntou, da onde vens? Ele disse, de andar pela terra. Precisa de direção. Você sabe o que é direção? Chega num crente com direção, irmão, para onde você vai? Para o céu. Irmão, o que é que Deus vai fazer na sua empresa? Prosperar ela, pastor. O que é que Deus vai fazer na sua família? Vai salvar toda ela. Sua mãe é crente? Não é, mas Ele vai salvar. Seus filhos estão na igreja, estão todos desviados, mas Deus vai salvar. Irmão, mas é muito difícil. Haverá coisa impossível para Deus, porque quem tem direção sabe para onde vai, como vai e aonde vai chegar. Chega para um crente desesperado, chega para um crente sem direção, conversa com ele. Irmã, e a empresa vai fechar as portas. Irmã, a empresa não tem jeito, não tem jeito para ela, porque não tem direção. Irmão, e o casamento? Vou divorciar. Por quê? Não tem jeito. E a vida sentimental? Vou morrer solteira, ninguém me quer. É gente sem direção. Só que essa quarta-feira é profética para liberar sobre a tua vida. Deus te dando uma ordem, levanta.
Eu estou pregando para algumas pessoas que precisam entender que Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te dando direção hoje. Eu estou te dando direção. Remacalamaia. O Espírito de Deus gritou no meu ouvido dizendo: Igor, eu estou colocando no coração de algumas pessoas a direção. Eu estou direcionando algumas pessoas para uma vida de vitória, para uma vida de bênção, para uma vida de vitória. Olha para mim. Elias, levanta. Não adianta levantar se não saber para onde vai. Não adianta levantar se não sabe para onde vai. Não dá para aplicar, o tempo não dá. Mas vamos lá. Olha o que o texto diz. Levanta, ele levanta. Agora, olha a mente do profeta. Porque se eu fosse Elias, eu ia pensar isso. Deus mandou levantar. Uma viúva vai me sustentar. Então a viúva tem Hilux branca. A viúva é aposentada e pensionista. E vai estar na porta da cidade. Ei, irmão, ela vai te alimentar. A fome que está em Israel. E Deus falando que é uma viúva, só pode ser aposentada. Só pode ter Hilux branca. Aí sabe o que o texto diz? Que Elias levanta e vai. E quando ele chega na porta da cidade, a viúva está lá. Só porque a viúva não tem Hilux branca. A viúva não é aposentada. A viúva está catando gravetos no chão. Por quê, pastor? Porque ela vai fazer um pão para o menino dela. E como uma boa mãe vai dar a maior parte para o filho, vai comer uma pequena parte do pão e vai morrer. Morrer de quê? De fome. Para aí. Quando Elias levanta, ele levanta para ser sustentado. Mas parece que quando Elias está caminhando, Deus muda o negócio e Elias se torna o abençoador. Elias levanta para ser abençoado, mas quando ele chega na porta da cidade, é ele que começa a abençoar. Eu perguntei a Deus, por que? Deus disse para mim: Igor, porque todas as vezes que eu te pego, te levo para o deserto, para você é prova, para mim não é prova. Naquele deserto eu estou te dando estrutura, naquele deserto eu estou te fortalecendo, naquele deserto eu estou te dando crescimento. Quando chegar a hora de você sair dele, você já recebeu tanto do céu, você já recebeu tanto de Deus, que quando você se levantar, você não vai levantar sozinho. Quando você se levantar, você vai se levantar cheio, vai se levantar com combustível, vai se levantar habilitado, vai se levantar ativado. Ativado para quê, pastor? Para mudar o decreto na vida de alguém, para mudar a história da vida de alguém. Eu estou pregando que quando você sair dessa prova, você vai sair, mas vai sair para abençoar. Macaia, você vai sair dela, mas você vai sair para mudar o cenário da vida de alguém. Olha o que Elias faz. Olha o que Elias faz. Olha o que Elias faz. Viúva, dona, senhora, irmã, tem água? Tem. Sim, senhor. Tô com sede. Me dá um pouquinho. Vou buscar. Quando ela vira para buscar, ele já entendeu uma coisa que é crucial, um detalhe que é poderoso para mudar a vida de alguém. Sabe qual é? Está disponível, mesmo não podendo, para abençoar a vida de alguém. Vou melhorar. Você sabe o que vai mudar a tua vida? É quando você começar a sair desse processo e o teu coração estiver tão acalentado, tão aquecido para abençoar a vida de alguém, que pode estar faltando o que você vai querer dar, pode estar faltando o que você vai estar querendo abençoar. Você sabe qual que é o segredo
de toda pessoa que é próspera e abençoada, ela abençoa. Irmão, você tem dois ternos, ela dá um, ela fica só com um. Eu não estou dizendo para você sair dando terno. Estou dizendo para você, porque tem irmão que é meio bitolado. Agorinha, você tem uma calça, ele rasga ela no meio e diz, eu estou te dando. Não é isso. Eu estou dizendo que alguém que está disponível para abençoar a outra pessoa, pode não ter sobrando, mas quando tem oportunidade, o coração é generoso para abençoar. Você sabe por que o profeta vai entrar na casa dela? Você sabe por que Deus escolheu ela? Porque Deus sabia que quando alguém batesse na porta pedindo água, ela não ia fechar na cara. Porque qual que é a chave da mudança na vida dela? A chave da mudança é um pedido de água. Ela olha e diz, eu vou dar. Tem crente rabugento, treteiro, picudo, irmão que não gosta de dar nada para ninguém, não gosta de ajudar ninguém. Se ele está no sinaleiro, ele não gosta de ajudar o mendigo. Se ele pode dar algo para alguém, ele não dá, ele não abençoa, ele não entrega. O coração dele é avarento, amarrado, trancado. Mas ela não tem nada, porque o que está faltando na terra é água. Mas é pouco, mas ela tem para dar em casa. Eu vou melhorar para ver se você entende. Eu estou pregando que às vezes o que você tem na tua casa, às vezes que o pouco que você tem na tua vida, vai ser a chave que vai destravar um tempo de milagre, de abundância para você. Eu estou pregando que esse pouquinho que você tem, pastor, o meu azeite é pouquinho, pastor, eu prego pouquinho, pastor, eu canto pouquinho, pastor, eu ajudo um pouquinho, eu lavo ali um pouquinho, eu faço isso aqui um pouquinho. Deus te trouxe aqui para dizer, esse pouco que você tem é a chave que vai destravar o muito que eu vou liberar na tua vida. Quando ela vai pegar, irmão João, ele olha e diz assim, irmã, traz um bocado de pão para mim, porque eu estou com fome. Parece que ele exagerou, né? Porque aí ela olha e diz assim, mas a tua serva não tem nada. Eu só tenho um bocado de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pão, eu vou fazer um pãozinho para o meu menino. Nós vamos comer e ele vai morrer. Parece que o profeta errou, mas a questão é que o profeta não errou. A questão do texto, quando o profeta diz, me dá, quando o profeta diz, me dá um pouco, essa questão é uma questão espiritual. Eu te explico. Primeira coisa, se nesse tempo tivesse rede social, televisão, a notícia que sairia no jornal é: profeta explora de senhora que está passando fome. Por quê, pastor? Porque ele está pedindo aquilo que ela ia dar para o menino e para ela. Agora vai doer, irmão. Diz que tem gosto de bezetacil. Vai apertar. Porque agora eu vou te contar o pulo do gato para você ser abençoado. A notícia seria: pastor explora de fiel. Se essa mulher fosse atribulada, ela tinha olhado para ele e falado: vai caçar serviço. O seu velho bom para trabalhar forte, pedindo para mim, que sou uma viúva, artrite, artrose, dor na coluna, bico de papagaio. Eu tenho um menino para cuidar. Mas ela não faz isso, porque a Bíblia diz que quem é espiritual entende as coisas quem é do céu entende as coisas do. Olha para cá. Quando Elias olha para ela, Elias olha como sendo
mais um problema, porque a melhor fase da sua vida estará embrulhada em uma embalagem escrito crise. Quando você olhar, você vai falar: não quero. Quando você olhar, você vai falar: essa não, Jesus, passa para outro. Eu não quero de jeito nenhum esse negócio. Irmão, quando você chega para alguns crentes e fala: irmão, eu vou te dar um cargo, ele olha para você e fala: está repreendido, pastor, não está amarrado, eu não quero isso não. Você não sabe que aquilo que está embrulhado como um cargo pode ser a melhor fase da tua história. O céu está dizendo para alguém: eu vou embrulhar a melhor fase em um embrulho escrito crise, vou colocar na tua frente, e eu quero ver você ter ousadia para pegar, porque vai mudar a tua história. Para mim terminar, Elias, ela olha e busca. Só porque agora nós transformamos Elias em um altar. Nós transformamos Elias em um altar. Ela pega farinha, ela pega trigo, ela pega semente, ela pega azeite, ela faz o pão. Então na tipologia, ela está pegando a semente e entregando no altar. Ela está pegando o azeite, que é pouco, e entregando no altar, porque essa mulher aprendeu um princípio básico e profético, que quando eu priorizo as coisas de Deus, as minhas coisas se tornam prioridade para Deus. Eu vou melhorar. Quando eu priorizo a casa de Deus, a minha casa se torna prioridade para Deus. Quando eu priorizo os negócios de Deus, os meus negócios se tornam prioridade para Deus. Tem muita gente deixando Deus em segundo plano, igreja em terceiro plano, evangelho em quarto plano. Você tem vivido a tua vida, mas Deus te trouxe aqui para dizer: começa a me priorizar, que você vai ver eu fazer na tua casa. Ela leva, ela coloca no altar. Quando ela põe no altar, o profeta libera a palavra. E corrigindo, o profeta liberou a palavra antes dela trazer a semente, porque agora é uma questão de fé. Completa para mim, é uma questão de... O profeta diz: traz primeiro para mim, porque não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, até o dia que Deus trazer chuva sobre a terra. É uma questão de fé, porque agora ela tem a palavra, agora ela tem a... Porque o altar nunca te deixa sem direção, o altar nunca te deixa sem uma palavra. Fica paz, irmão, paz. Ó, pegou, colocou no altar. Quando colocou no altar de sacrifício, sabe por quê? Porque a farinha era um sacrifício. Quando alguém não tinha condição de trazer cordeiro, quando alguém não tinha uma condição, trazia farinha. Então ela está sacrificando o que ela tem, porque ela entendeu que quando prioriza as coisas de Deus, as minhas coisas se tornam prioridade. Você sabe qual que foi a chave de mudança na vida de Elias e na vida da mulher? Foi que ela começou a priorizar o altar. Aí sabe o que aconteceu? O texto diz que a farinha não acabou, o azeite não acabou, até o dia que Deus trouxe chuva sobre a terra. Eu vou melhorar para ver se você entende. Eu estou dizendo que ela, todo dia quando ela ia fazer o pão, que ela pegava a farinha, o nível da farinha não abaixava,
Quando ela pegava o azeite, o nível do azeite não abaixava, todo dia no mesmo nível, porque chegou o tempo dela viver a abundância de Deus. E quando chega o tempo de viver a abundância, tudo que foi depositado no altar, tudo que foi prioridade, e a prioridade foi Deus, chega a hora de Deus recompensar. E quando Deus vem para recompensar alguém, tem correção monetária. Quando Deus vem para recompensar alguém, Deus está dizendo: já que você fez para mim, deixa que eu vou fazer para você. E eu posso falar uma coisa: quando Deus resolver fazer na tua vida, Deus vai fazer de forma exagerada, que alguém vai assustar. Se coloca de pé.